Antes de você começar aqui, Eric, eu vou só dar uma boa noite aqui para Sérgio, que chegou aí. Não sei se tem alguma criança aí com ele. Se tiver, dá uma boa noite aí para nós. Deixa o nome aí para a gente ir se familiarizando. Se não tiver, também fique à vontade. Hoje é reunião das crianças, mas só pode participar crianças de 0 a 100 anos aqui, nossa regra áurea. Então, boa noite a todos mais uma vez. Como o Elton falou, hoje é a reunião das crianças. Joaquim, viu, Eric? Tá com o Sérgio aí. Boa noite, Joaquim. Boa noite a Sérgio. Boa noite, Sérgio. Sejam bem-vindos. E aí, como a gente havia comentado, hoje é a nossa reunião de estudo e a gente vai dar continuidade com o assunto que a gente começou, né? Falar um pouquinho na última reunião de estudo, que são as revelações para a igreja. Aí eu vou pedir, dá para compartilhar aí com vocês o arquivo que eu mandei para ele, para a gente estar meditando aqui um pouco nesse assunto. E aí, o assunto que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre filiação. Então, de maneira simples, filiação é ser filho, filho legítimo. Eu vou pegar aqui o exemplo, vou usar o Elton hoje. O Elton, qual o nome do seu pai e da sua mãe? Domingos Andrade e Floresbela Campos. Pronto. Mãe. Então aí, ó, Dona Floresbela e seu Domingos tiveram o Elton, né? Eles dois têm esse filho, que é filho legítimo, nascido dos dois. Então, se fizer aí um exame, qualquer coisa, ele vai comprovar que o Elton é filho de seu Domingos e Dona Floresbela. Vou dar um outro exemplo para vocês. Agora, um exemplo de adoção. Eu tenho um pai e uma mãe chamado Nelito e Dona Maria de Lourdes. Eles, na verdade, são meus avós, e eles me adotaram porque meus pais biológicos, minha mãe faleceu e meu pai não, a gente não tem contato com ele. Então, meus avós me registraram como filho deles, me adotaram, e assim, eles são hoje meus pais, né? Cresci chamando eles de pais, tenho todos os direitos que os filhos, que são filhos dele mesmo, nascido de Dona Lourdes, então tenho os mesmos direitos que eles, né? E todos me consideram também como irmãos. Só que há uma diferença entre eu e o Elton. O Elton realmente foi nascido da mãe dele, é filho da mãe dele. E no meu caso, eu sou apenas um filho, né, que a minha avó, ela me adotou, mas também é minha mãe. Por que eu estou falando isso para vocês, crianças? Porque existe uma relação muito maravilhosa que todo cristão ele tem com Deus hoje. E isso não era sabido, né? Antigamente, ali no Antigo Testamento, porque o povo de Deus, o povo terrenal, eles conheciam Deus como o Deus Criador, o Deus Altíssimo, o Deus Único, e eles não conheciam Deus como Pai, como nós conhecemos. E Deus, ele fez com que cada um que está aqui, que crê no nome do Senhor Jesus, se tornasse filho dele, nascido dele. Não sei se vai dar para vocês compreenderem, porque, como o Elton até comentou, é um assunto de muita profundidade, que às vezes a gente nem nós mesmos conseguimos compreender muito bem. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo é nascido de Deus. Eu vou pedir, Dal, para compartilhar um versículo que não está aqui nesse arquivo, para a gente
poder entender um pouco. E também, né, como é Deus que diz, então nós devemos crer. Eu vou pedir Dal para colocar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, se eu não estou enganado. Acho que é bom ler o 11 e o 12, Eric. É o 11 e 12, né? Então, vou pedir para Vitinho, que não é mais Vitinho, Vitão, está aí, pode ler para a gente esses dois versículos, o 11 e o 12? Quando quiser, pode ficar à vontade. Ei, irmão, saiu. Ah, voltou. Veio para o que era seu, e seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, saiu de novo, irmão. Saiu para os outros também? Aqui para mim tá ok. E para mim está aparecendo também. Será que você não mexeu na tela, Vitor? Às vezes quando a gente passa, aí pula de tela, movimenta a sua tela aí que talvez apareça a tela que Dal está compartilhando. Pior que eu nem sei, irmão, por conta que uma hora aparece, depois só aparece aqui a foto do perfil e depois volta de novo. Só que agora saiu e não voltou mais, não. Então vamos arrumar outro leitor, Eric. Pra gente continuar. Mas obrigado aí, viu, Vitor? Obrigado. Então, Heloísa falou que estava conseguindo ver. Você pode ler para a gente, Elo? Do começo, Isso. veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Obrigado, Elo. Então, crianças, olha o que a palavra de Deus está falando. Que todo aquele que recebeu o Senhor Jesus, ou seja, que creu no seu nome, é agora feito filho de Deus, nascido de Deus. E a palavra de Deus também diz que todos os direitos que o Senhor Jesus tem, né, nós também, como agora filhos de Deus, também somos co-herdeiros em Cristo. Então, nós somos filhos de Deus. Então, essa é uma revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo deu para o apóstolo Paulo para que fosse comunicado à igreja que todos aqueles que creram no nome dele, que foram salvos por ele, agora também eram filhos de Deus. Então, nós somos filhos legítimos de Deus. Então, o homem, na sua condição natural de inimigo de Deus, ele não é filho de Deus. Mas todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Tem mais um versículo que eu vou pedir para colocar, que não está naquele arquivo, que é 1 João, capítulo 5, versículo 1. E aí fala o seguinte: eu vou, ao invés de eu ler, eu vou pedir mais alguém para ler para mim. Quem será que eu vou chamar? Deixa eu ver. Manuela, tá aí? Tô. Você consegue ler pra gente, Manuela? Leio sim. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido.
Então, crianças, obrigado aí, viu, Manuela? Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus aí, reafirmando que todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo, né, é nascido de Deus. E é algo que o Senhor também deixa claro que todo aquele que ama o que o gerou, ou seja, todo aquele que ama Deus, também ama o que dele é nascido, ou seja, nós também agora temos capacidade de amar de verdade os nossos irmãos, porque mesmo o homem, na sua condição natural, as suas obras, as coisas que o homem natural faz, quando ele não crê no Senhor Jesus, não crê, tudo isso que ele faz são para o mal. Pode até parecer que tenha boas intenções, mas todas as obras da mão de alguém que não crê no nome do Senhor Jesus, que ainda está morto em seus delitos e pecados, sempre vai ser para o mal. Tudo que nós fazemos hoje, né, depois que nós cremos no Senhor Jesus, as obras das nossas mãos, elas são guiadas pelo Senhor para que elas sejam para o bem. Mas um detalhe, quando andamos no Espírito, porque a gente ainda tem a velha natureza. Então, se andamos com o Senhor, nós vamos estar participando daquilo que Ele pensa, daquilo que o Senhor diz que é certo, e então vamos fazer a sua vontade. Porém, quando a gente desliza e acaba fazendo a nossa vontade, aí essa não é a vontade de Deus. Fazemos na carne e acabamos, né, caindo ali em um pecado. E, consequentemente, a gente perde a nossa comunhão, como a gente já falou em algumas reuniões, e aí precisa confessar para que o Senhor, Ele vá e restaure a comunhão, né, conosco. Aí eu vou pedir Dal agora para voltar lá no arquivo, mas antes eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Tá tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo compreender? Ficou com alguma dúvida nesse início aqui que eu estou falando? Se ficou, pode levantar a mãozinha e perguntar. Acho que não, né? Então, vamos dar continuidade. Vou pedir o tio Dal para colocar aí na próxima imagem, porque na maioria das versões, né, das Bíblias que a gente tem em português, a gente vai ver aqui no versículo de Efésios uma palavra, e aí às vezes pode causar um pouquinho de confusão quando a gente tenta entender essa questão da filiação, de que nós somos filhos de Deus, certo? E aí eu até coloquei numa versão, né, que a gente conhece, e vou explicar o porquê que essa palavra está aí, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês, porque a letra está um pouquinho pequena, mas fala assim, ó, Efésios 1, versículo 3 até o 5, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí, crianças, a gente está aqui conversando, né? E entendendo que filiação quer dizer ser filho de verdade, e que nós somos filhos de Deus. Só que aí, nesse versículo fala que nos predestinou para filhos de adoção. Aí vocês podem perguntar, mas tio Eric, você acabou de falar que nós somos filhos de Deus e na palavra está falando adoção, mas a adoção não seria aquele primeiro caso que você comentou no início? Pois é. Na maioria das versões aparece essa palavra adoção. Mas se a gente for olhar no original, ou até na versão que o irmão Darby escreveu, no inglês, a palavra adoção ali, ela tem o sentido de filiação. Então, certo seria, nos predestinou, né, para filhos de filiação e não adoção, né? Não tem esse sentido. Apesar de que ali a palavra, ela cabe para
a frase ficar um pouco mais coerente para o nosso português, mas o sentido daquela palavra é filiação, ou seja, está dizendo ali que nós somos filhos legítimos de Deus, e Deus ele já tinha nos predestinado para sermos esses filhos dele. Mais atrás, mais acima ali no versículo, fala que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus criar o mundo, ele já tinha colocado ali no seu coração que nós seríamos filhos dele. Tanto que também a palavra fala que isso era um mistério, não era sabido. E só foi revelado agora nesse tempo da graça. Né? O Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo e falou para que o apóstolo Paulo comunicasse para a igreja. Eu vou deixar um pouquinho aqui com o Elton, se ele quiser comentar um pouco. Eu vou pedir a Dal para abrir esse versículo de Efésios aí, 1:3, lá na Bíblia, novamente. Eu mesmo vou ler aqui rapidinho. Fala assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então a gente está vendo aí nesse versículo que o apóstolo, ele está nos ensinando que Deus, ele nos abençoou a todos nós cristãos, né, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então são várias bênçãos com que Deus nos abençoou. A gente já aprendeu que Deus tem um povo terrenal, que é os judeus, e esses aí foram abençoados com bênçãos terrenais. Então eles recebiam, né, bênçãos terrenais ali de Deus. Era riquezas, era gado, era terra, coisas materiais, né? E nós cristãos, nós recebemos bênçãos espirituais, como está aí, e várias bênçãos espirituais. E uma dessas muitas bênçãos espirituais é essa que a gente está aprendendo hoje, que é o direito ou o poder, como falou lá em João, de nós termos sido feitos filhos de Deus, filhos legítimos de Deus. Porque existe um ditado, acho que vocês já ouviram aí no mundo, que fala assim, as pessoas falam assim, eu mereço, porque eu sou filho de Deus, eu mereço tal coisa, que eu sou filho de Deus, eu vou fazer tal coisa, que eu também sou filho de Deus. Não tem esse ditado? Então todos se dizem, mesmo sendo incrédulos, que são filhos de Deus. Só que biblicamente, pela Bíblia, eles não são filhos de Deus, eles são criaturas de Deus. Eles foram, né, criados, ou Deus permitiu, né, que cada um nascesse, né? Somos descendentes desde Adão aqui, nascidos nossos pais, nossas mães, mas nós só seremos filhos de Deus, como Eric explicou, legítimos, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Senão, nós seremos apenas criaturas de Deus, né? E essa bênção, a filiação de sermos filhos de Deus legítimos quando cremos no Senhor, eu estava até conversando com o Eric ontem, porque às vezes, né, infelizmente, na nossa fraqueza, às vezes a gente pode pensar que Deus é um Deus que está longe, né? Nem está ligando para a gente, Deus está ocupado com muitas coisas lá, eu devo ser insignificante, né? Não é possível que Deus está preocupado comigo, não. Pensa aí, qual é a preocupação que a Alessandra e o pai de João têm com ele? O tempo todo, não é isso? Preocupa com o alimento, preocupa se ele está doente, preocupa com as notas da escola, preocupa com a diversão dele, com tudo, com a saúde, né, com o que ele está vendo, o que ele está, né, fazendo, com tudo. Os pais de João Miguel
se preocupa com João todo o tempo. E eu estou falando de homens, né, que nós falhamos com os nossos filhos, muitas vezes, mas olha que nós temos todas as preocupações com os nossos filhos todo o tempo, né? Agora, como Deus é nosso Pai legítimo, imagina aí, Deus que é perfeito, quanto mais Ele não se preocupa em tudo em nossa vida, né? Então, essa questão da filiação, da gente ter isso bem, né, tomar isso como uma grande verdade, assim como ela é que isso vai nos fazer a compreender, né, quanto a gente é cuidado, quanto a gente como eu posso dizer, é observado, cuidado, né, guardado em tudo por Deus, todo o tempo, né? Então, se a gente tem qualquer dificuldade, se a gente tem qualquer desejo, se a gente tem qualquer pensamento, podemos levar a Deus, Ele como o nosso Pai, né? Como João Miguel e cada um de vocês aqui leva as suas necessidades, seus pensamentos, seus desejos, suas vontades ao pai de vocês, à mãe de vocês, né? Sabendo que eles vão fazer o melhor que pode. Assim a gente deve ter Deus também nesse pensamento, nesse sentido, nosso Pai. E aí, pensando nisso, tem um versículo lá em Mateus 7, que eu vou pedir a Adal para pular, Mateus 7,11, que diz assim, ó, seguindo esse pensamento que a gente estava conversando aqui, ó: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E aí, crianças, quando a gente fala em receber coisas de Deus, muitas vezes nós somos um pouco materialistas e egoístas, a gente só pensa em alguma coisa para a gente ficar de boa aqui nesse mundo, mas não é isso que Deus está muito preocupado. É claro que Ele, em sua misericórdia, Ele cuida em tudo de nós, né? Dá a saúde, dá o trabalho, dá o alimento, dá a roupa, dá a casa, né? Tudo. Todas essas coisas aí Ele dá deliberadamente para nós. Mas em todos os sentidos da nossa vida, em todas as nossas necessidades, né, Ele cuida de uma forma perfeita de nós. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus, como sendo nosso Pai, e perfeito e amoroso, como a gente sempre fala, permite coisas ruins em nossa vida. Mas é porque aqui neste mundo onde o pecado estragou toda essa cena na qual a gente vive aqui, é que a gente aprende a conhecer Deus em toda a sua bondade, toda a sua generosidade, sua graça e misericórdia com a gente. Ou seja, como eu ia saber que Deus cuida de mim se não houvesse essa situação difícil, né? Eu sempre tivesse tudo bem, tudo maravilhoso, não ia saber que Deus ia cuidar de mim. Mas é nas dificuldades, nas aflições, nas provações desse mundo que foi arruinado pelo pecado, que não foi Deus que fez assim, foi a gente que se colocou nessa situação, quando a gente desobedeceu lá. Aí nesse mundo que o pecado estragou, onde há a doença, a morte, a violência, a desigualdade, a mentira, a tudo isso, Deus como nosso Pai está cuidando de nós aqui neste mundo arruinado. Então, se a gente está alimentado hoje, se a gente tem uma casa, se a gente tem aqui um aparelho de celular onde a gente está podendo se comunicar, ler a palavra, meditar, tudo isso o cuidado do nosso Pai por nós. A gente está com saúde, todas as coisas, né? É o cuidado do nosso Pai por nós. E pensando lá em Efésios, que Ele nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, então a gente tem muito mais, né, ainda, são espirituais, a gente não pode pegar, palpar, a gente pode desfrutar. À medida que a gente conhece mais a Deus, que a gente anda em comunhão com Deus, a gente vai desfrutando dessas bênçãos espirituais. Mas elas vão ser plenamente estabelecidas e dadas a nós quando a gente deixar este mundo. Então,
A gente já recebeu várias aqui, né? A filiação, o Espírito Santo, a, a gente tem o Espírito Santo também, é uma bênção espiritual, né? A gente tem a santificação, o perdão de Comunhão, pecados, comunhão com nosso Deus e Pai. comunhão, todas essas coisas são bênçãos espirituais. Mas quando a gente estiver com o Senhor, deixar toda essa cena de pecado aqui no céu, então todas elas não vão ser, digamos assim, vão ser, a gente vai ser plenamente desfrutadas por nós, de todas elas. Mas eu estou falando isso, né, pensando nesse sentido, ter isso em mente. Deus é nosso Pai legítimo, nós somos filhos legítimos. Então, quando vier as dificuldades, qualquer situação da nossa vida, ter isso em mente. Deus é nosso Pai. Então Ele tem todo o poder, todos os recursos, toda a graça, toda a misericórdia para cuidar de todas as situações de nossa vida. Então vocês, crianças, né, às vezes nossa família está passando por situações difíceis, nossos pais, irmãos, nós mesmos, dificuldades na escola, dificuldade com colegas, todas essas coisas. Lembrar que nós temos a quem recorrer, nosso Pai. É só ir a Ele, não está longe, não está lá esquecido da gente, não. Todo o tempo olhando por nós, né? E com certeza eu penso, esperando que nós vamos a Ele em oração pedir a Ele, né? Em nossas dificuldades. Ele tem prazer em nos ajudar, porque Ele é nosso Pai, né? Então vocês que são crianças, têm pais aí, né, cuidando de vocês, sabem que o pai de vocês, a mãe de vocês, tem maior alegria em cuidar de vocês, em fazer aquela comidinha gostosa para vocês, em dar um presente para vocês no aniversário de vocês, dar um agrado, fazer um carinho em vocês, não tem? Vocês não presenciam isso todo dia com o pai de vocês? Agora imagine Deus, né, que é perfeito em tudo. Quanto mais o coração dele não está aberto para nos ajudar em tudo, cuidar de nós em todas as coisas, né? Então, pensar nisso, né? Deus é nosso Pai, não está longe, e a gente deve sempre lembrar, tomar isso, né, como uma grande verdade e sempre que precisar, em todas as situações, ir a Ele. Vou deixar com você aí. Isso aí. E aí, crianças? Como é que tá? Tá todo mundo entendendo? Dá um joinha aí, quem tá entendendo, pra me ver. Então, parabéns, eu, Elton. Parece que todo mundo tá entendendo. Então, continuando aqui o nosso assunto, né, sobre filiação, agora nós já entendemos que nós somos filhos de Deus, filhos legítimos, e agora tem mais uma coisa. Vou pegar um exemplo aqui agora com quem? Quem é que vai poder me ajudar no exemplo? Deixa eu ver, deixa eu procurar uma criança aqui. Valentina, você tá aí, Valentina? Sim, Valentina, quando você faz alguma coisa que a mamãe não gosta, a mamãe coloca você aí de castigo, de disciplina? sim, Certo. Aí eu vou perguntar para você, e Deus, sendo nosso Pai, ele também pode fazer isso se a gente fizer alguma coisa errada? sim. Muito bem. Então, vamos passar para a próxima imagem. Por que, crianças? Como agora nós somos filhos de Deus, o nosso Deus e Pai, ele também pode nos disciplinar. E por que que peguei o exemplo ali com Valentina? Porque os nossos pais, sempre que eles nos disciplinam quando a gente faz alguma coisa errada, é porque eles nos amam, que é o nosso bem, e desejam, né, que a gente também caminhe pelo lado do bem. Não querem o nosso mal, não querem que coisas ruins aconteçam conosco. Muitas vezes a gente fica chateado, né? Fica
ali chateado, porque papai me botou de castigo. Pois é, mas a disciplina ela é necessária. E como nós somos filhos de Deus, a gente de vez em quando faz umas coisas bem erradas que nosso Deus e Pai não gosta, e aí ele também vai lá e nos disciplina. Mas será que é porque ele só quer nos disciplinar, quer só dar um castigo? Não é. Na verdade é porque ele nos ama. Já pensou, Elton, se a gente for colocar aí na conta o tanto de vezes que a gente faz alguma coisa assim que não deveria, nosso Deus e Pai está lá olhando, e aí ele precisa disciplinar. Já pensou se a gente fosse contar, né? E isso aí que é que está falando, que é mais uma prova de que nosso Deus e Pai, nosso Pai, nos ama. Porque imagine se deixasse a gente sem correção, onde a gente ia parar, hein? A gente sabe que a gente não é fácil, né? Então a gente começa a fazer coisa errada e vai embora. Não para mais, né? Então, por nos amar, é que Deus interrompe, ele entra com a disciplina governamental dele para interromper esse curso de desobediência ou de coisa errada que a gente está seguindo, sabendo que se a gente continuar, a gente vai sofrer mais ainda lá na frente, né? A gente vai, digamos assim, quebrar a cara. Então, sabendo disso, Deus é onisciente, né? Ele conhece todas as coisas, ele sabe o futuro. Então, sabendo disso, do que a gente pode acontecer com a gente lá na frente, ele já interrompe esse curso mal da gente, né? E nos disciplina, através da disciplina, ele coloca alguma disciplina em nossa vida para barrar a gente, para parar a gente, para frear a gente, para que a gente não quebre a cara lá no final. Então, é mais uma prova do amor dele por nós. Porque se ele não amasse, se ele não gostasse, como a gente sabe, o ser humano, né? Vê uma pessoa lá fazendo coisa errada que não é seu filho, ele deixa lá, vai, fala assim, vai lá, vai quebrar a cara, né? Não deve ser esse nosso pensamento, mas é assim que as pessoas fazem, não é filho dele, então tá lá fazendo coisa, fazendo bobagem, fazendo coisa errada lá, ele não vai lá disciplinar o filho do outro. Quem disciplina o seu filho é o próprio pai. Então se não é meu filho, deixa lá, que o pai cuida. Então Deus sendo nosso pai, ele vai intervir no nosso caminho, nossa vida, com uma disciplina, ele sabe qual é a melhor para cada um, e isso aí vai nos frear para o nosso próprio bem. É isso aí. Vou pedir aqui para Maria ler aí para a gente esse versículo, que esse versículo aí está dizendo tudo que o Elton falou. Você lê para a gente aí, Maria? É para ler os dois? Isso. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais as correções, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Obrigado, Maria. É isso aí, crianças. Então, qual é esse filho que o pai não vai dar uma correção se estiver fazendo uma coisa errada? Então, assim, o nosso Deus e Pai também, ele faz isso porque nos ama e quer que a gente saia daquele caminho errado que a gente está andando, ou fazendo, ou até mesmo pensamento. O Senhor, ele sempre vai intervir com sua disciplina por amor. E essa aí também é uma demonstração do amor dele, porque ele não vai querer que a gente tropece, caia, se machuque, né? Falando de forma popular, como a gente costuma dizer, que quebre a cara. O Senhor não quer isso da gente. Ele quer que a gente esteja feliz, que esteja desfrutando da presença dele, que estejamos em paz. Então, o Senhor, ele sempre pode intervir na nossa vida em disciplina para que nós não façamos coisas erradas, né? Que depois também vai nos causar tristeza, né? Vai nos trazer angústia. O Senhor não quer isso. Ele só quer o nosso bem e ele quer transbordar esse amor que ele tem por nós sempre. E quando a gente faz alguma coisa errada, a gente interrompe essa comunhão que a gente está com ele e para, né, de sentir aquele amor, aquela felicidade de estar com Deus, né? Até a nossa alegria, ela muda. Se a gente está fazendo alguma coisa errada e se afasta de Deus, a gente perde aquela alegria, né? Então, Deus, ele
através aí do apóstolo Paulo, ele revelou isso para a igreja. Ele quis revelar o seu amor, revelar que agora ele faria com que todos os que crescem no Senhor Jesus eram seus filhos, né? Como o Elton falou, das bênçãos espirituais. Isso não era sabido também. Deus quis mostrar que, olha, as bênçãos espirituais que eu estou dando para vocês, né? O Elton citou algumas aí, tem também a reconciliação, porque o homem, ele estava numa condição de inimigo. E aí o Senhor Jesus foi lá e reconciliou, né? Ele fez a reconciliação do homem com Deus. Então agora o homem que crê no Senhor Jesus, todos nós temos paz com Deus. O incrédulo não tem essa paz. Acredito que todos aqui que creiam no Senhor Jesus, né? Se alguém não crê no Senhor Jesus, hoje é o dia da salvação. Então, creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus pode descansar, ter paz, porque se o Senhor Jesus volta hoje, nós estaremos com ele. Se por um acaso o Senhor nos chamar antes, né, pela morte, estaremos na presença dele. Mas aquele que não tem o Senhor Jesus, não tem essa paz. Ele não sabe nem para onde vai, tem medo, quer se apegar a essa vida, né? Bate na madeira quando fala de morrer. Então, o homem natural ele não tem essa paz. A paz que o Senhor Jesus nos concede, né? Pelo crer no seu nome. Não é isso aí, Welton? Tem um versículo de Hebreus 12, 8, depois desse aí, o que dá para abrir lá. Eu não entendo bem, se tu puder explicar o que é bastardo, mas ali fala de que, como é que é? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Como é que é isso, bastardos aí? Eu entendo, mas não... Como é que fala? Entendo, mas não compreendo. Olha só, o que eu entendo por bastardo, geralmente acontece quando há um casamento, né? E esses pais ali, o pai, a mãe, eles têm um filho, né? Que é o filho legítimo deles. E aí, digamos que por um acaso esse pai dá uma doideira na sua cabeça e ele tem um filho fora do casamento. Este filho, ele não é filho deste casamento, é filho fora. Então, é chamado, esse termo bastardo, é um filho que está fora, né? No sentido, né, da palavra de Deus, entendo que o bastardo aí seria aquele que não crê no Senhor Jesus. O incrédulo, ele é um bastardo. Apesar de ser criatura de Deus, ele não é filho de Deus, então ele cai nesse sentido aí. Então, como ele fala aí, ó, mas se estás sem disciplina, quem é que anda sem disciplina de Deus, do nosso Deus e Pai? O incrédulo. Então, se o incrédulo, ele não tem disciplina, ele anda de acordo com o seu desejo, né, com a sua própria carne, não aceita que Deus existe, não quer saber de Deus, então ele é um bastardo, porque não tem disciplina. Nós não. Nós que temos a disciplina do Senhor para nos corrigir, para nos trazer para o caminho certo, nós sim, nós somos filhos. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Eu compreendi, ficou bem explicadinho. Vocês entenderam o que é essa questão aí, que Eric explicou? Do bastardos? Quem entendeu, dá uma joinha. Muitos joinhas, viu, Elton? Maravilha. E pensando nisso aí que Eric falou, isso a gente vê muito, crianças, no mundo, né? Então as pessoas, elas se dão bem, vou usar essa palavra assim, né? Pensam que estão se dando bem, mas elas se dão bem por meios ilícitos ou de forma errada, fazendo coisa errada. Se dão bem, eu estou falando no sentido que o ser humano pensa que ia se dar bem, né? Ganha dinheiro, tem um carro bom, casa, viagens, essas coisas aí, né? E aí eles pensam, eles julgam que eles são abençoados por Deus
porque eles estão se dando bem. E muitos se dando bem, nesse sentido que eu estou falando, mas fazendo, né, coisa errada, sonegando imposto, e sei lá, tirando de alguém, né, fazendo coisa errada. Então eles pensam que Deus está abençoando, mas isso aí Deus não está abençoando, porque, como o Eric explicou, eles sendo bastardos, Deus não é pai deles para disciplinar, então eles estão sem disciplina. Ou seja, Deus não está corrigindo eles estão fazendo lá as coisas erradas e estão seguindo no erro e tá dando certo, estão dizendo ou achando que Deus está achando aquilo bonito, que Deus está aprovando aquilo. Mas na verdade é porque eles são bastardos, Deus só corrige nós que somos filhos. Então, se João Miguel, se Heloísa, se eu, ou qualquer um, tentar se dar bem, vou colocar entre aspas aqui, se dar bem na vida por esses meios aí, né, desonestamente, nós que somos filhos, Deus vai nos corrigir, né? Deus vai nos corrigir. Então, mas o incrédulo, que é o bastardo, que não é filho, ele está fazendo coisa errada e está dando tudo certo, né? Então, ele está mentindo, ele está sonegando, ele está roubando, ele está fazendo lá as maracutaias dele lá e está dando tudo certo. Por quê? Porque Deus não está disciplinando ele, porque ele não é filho. Então eles julgam que Deus está aprovando aquilo ali, não está fazendo vista grossa, não tá achando, né, bonito ali, né? E chegam a falar até que Deus está abençoando tal pessoa, porque ele está prosperando. Mas na verdade, olha só que coisa, perigo. Eles estão sem disciplina, sem correção de Deus, porque eles não são filhos, eles são bastardos. Logo, né, eles vão estar diante de Deus e vão, se não crerem no Senhor Jesus Cristo, e vão receber, né, o castigo, o juízo por tudo que fizeram, né, neste mundo aqui de errado. Vão ter que prestar contas a Deus. É nesse sentido aí também, né, que você estava explicando. Isso aí, porque o Senhor, como Ele está nos disciplinando por nós sermos filhos, Ele está nos corrigindo para que nós sempre andemos, né, no caminho dele e de acordo também, crianças, com a posição que Ele nos deu. Ele nos salvou, nos deu uma posição elevada, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo, estamos vamos estar, né, com o Senhor, né, quando Ele vier nos buscar. Então, o Senhor ele está corrigindo a gente para que a gente ande de acordo com a posição que nós já temos de filhos. Já aí os incrédulos, o Senhor não está disciplinando eles, está deixando eles fazerem, né, o que querem, eles estão achando bonito, achando que estão prosperando e que Deus não está vendo, o Senhor está de olho. E no seu tempo certo, o Senhor vai entrar com o seu governo, porque Deus ele governa todas as coisas. Então, não é porque uma pessoa que não crê no Senhor Jesus, ela está enriquecendo de forma lícita, está sendo desonesta, não quer dizer que Deus não está observando. Deus está observando tudo. E no momento certo, Deus vai entrar com seu governo e vai julgar aquela pessoa, né? O Senhor pode tirar essa pessoa daqui desse mundo, né? E aí ela morrendo sem crer no Senhor, ela já vai estar ali naquele estado de sofrimento, né? No estado de Hades, aguardando o juízo. O Senhor pode trazer uma enfermidade para essa pessoa também, pode fazer com que ela seja exposta publicamente por todas as coisas que ela fez. Então, o Senhor ele pode agir de várias formas. Aí, só que assim, não é disciplina, é o governo de Deus para também mostrar para os homens que ele está no controle de todas as coisas. Mas conosco não, conosco é diferente. A disciplina do Senhor sempre vai ser em amor, porque ele quer nos trazer para junto dele. Tá certo? E eu acho que é isso, né, Welton? Se você quiser comentar mais alguma coisa. Não, acho que até aqui tá bom, né? São 8h57, já chegando no finalzinho aqui. E a gente, se as crianças não tiverem nenhuma dúvida, querer perguntar alguma coisa que não ficou clara, a gente usa esses 2 minutinhos aí. Se não, a gente pode tirar a gravação e dar graça.
Então, não tendo perguntas, vamos finalizando por hoje. São 8h59, vou pedir para tirar a gravação. Eric, você pode dar graças para a gente finalizar? Sim. Só lembrando que nossa próxima reunião vai ser de perguntas e respostas, viu? Vou facilitar a vida de vocês, viu, crianças? Vou trazer umas perguntinhas desse assunto aqui, que está fresquinho na memória de vocês, para não pegar muito pesado. Vou deixar as perguntas difíceis para o Elton e Dal aí. E Dal, quando quiser pode tirar a gravação, viu? Licença, eu posso fazer uma pergunta para a semana que vem? Pode. Então, uma vez ali, Números 13, o final do versículo, estava falando sobre gigantes filhos de Anak. O que são filhos de Anak? Pode deixar que na próxima reunião o Elton vai responder essa pergunta aí. Vou mandar um zap para Mário Persona. Anota aí, viu, Elton?